Muito bem, nós estamos falando sobre personagens da Bíblia. Semana passada falei sobre o apóstolo João, que eu considero um apóstolo fantástico, que esteve perto de Jesus, seguiu a Jesus, foi o discípulo, o apóstolo amado, viu Jesus desde o início, foi um dos primeiros apóstolos a ser discípulos de seguir Jesus, e viu Jesus até o final no Apocalipse. O João esteve com Jesus o tempo todo. E eu gostaria de falar hoje de um personagem da história fantástico, que sem ele a raça humana seria totalmente diferente, ou talvez nem existisse mais. É um homem que Deus usou ele para preservar a raça humana e também os animais. Alguém lembra quem foi? Noé. Mas Noé mesmo. Noé foi uma figura fantástica. Então, por favor, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 6, a partir do versículo 1 até o versículo 12. Gênesis 6, de 1 a 12, diz assim: E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, eles nasceram filhas. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Quem eram esses filhos dos homens e as filhas de Deus? Lembrando um pouquinho antes, Adão e Eva tiveram 2 filhos, Caim e Abel. Caim matou Abel. Depois Adão e Eva tiveram outro filho chamado Sete. E diz a Bíblia que a partir de Sete começaram a adorar a Deus. E a linhagem de Sete são os filhos de Deus. Só que a linhagem de Caim, que foi o primeiro assassino da história, nós vemos a linhagem de Caim, a linhagem má, a linhagem ruim, uma linhagem que não servia a Deus. Então tem essas 2 linhagens, os filhos dos homens e os filhos de Deus. Tem um pessoal que fala aí que não, esses filhos dos homens e tal, sei que, eram anjos caídos que tiveram relações com as mulheres e tal. Isso nem tem nada a ver, na Bíblia não fala nada, não tem como. A Bíblia fala que existem corpos materiais e corpos espirituais, não tem como misturar um com o outro, não dá. Então, essa história aí não tem nada a ver. O que fala aqui são 2 gerações, 2 linhagens, os filhos dos homens e os filhos de Deus. E continua versículo 4, versículo 3. Então disse o Senhor: não contenderá meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Antes as pessoas viviam muito tempo. Um desses da geração de Noé, chamado Matusalém, ele viveu, alguém sabe quantos anos? 969 anos, viveu quase 1000 anos. Quantos aqui gostariam de viver 500 anos? Não? Bom, talvez, né, se você fosse milionário, tivesse uma casa lá nas Maldivas ou algo parecido, talvez até gostaria de viver um pouquinho mais, né? Mas estou no trabalhador, rala pra caramba, tá bom, estou querendo aposentar, não é não? Mas naquela época viviam muitos anos, só que Deus colocou um limite. Olha, o limite vai ser 120 anos. De vez em quando um ou outro aí acaba passando isso daí como exceção, mas a regra é que raramente a gente vê alguém chegar a 120, mais raro ainda passar disso. 122, 123, eu acho que é o máximo que eu vi aí, mas raramente, um em sei lá quantos milhões de pessoas. Deus colocou o limite, 120 anos, e passando disso, o ser humano não vai viver mais. Versículo 4: havia naquele dia gigantes da terra, e também depois, quando os filhos dos homens entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. Gigantes, dessa mistura da geração de Sete e a geração de Caim, começaram a se misturar e começaram a nascer mutações gigantes. Isso daqui foi antes do dilúvio. Agora, eu gosto de ficar pensando sobre a Bíblia, né? Estava até falando ontem com o Cornélio, eu gosto de ficar analisando outros ângulos da Bíblia. Mas alguém sabe da história depois do dilúvio? Teve gigante também? Sim ou não? Gente, deixa eu fazer assim, ó.
Aí teve Davi que matou Golias, e não tinha só Golias, de Golias tinha vários irmãos e vários outros gigantes. Para entrar na terra de Canaã, quando os espias foram espiar a terra, viram vários gigantes, falou: olha, nós somos gafanhoto perto deles. Ué, mas como é que é isso, pastor? Não morreu tudo que está gigante aqui antes do dilúvio? Bom, a Bíblia fala da geração de Noé, que veio de Sete. Noé, a sua esposa, eu não sei de quem que era a esposa, de quem era a filha, a esposa de Noé, de que geração que ele era. Além disso, Noé teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, e as esposas deles. Qual o DNA que tinha no sangue delas? Eu não sei. Eu só sei que mesmo depois teve gigante também. Então fica a interrogação aí na cabeça de todo mundo. Mas a verdade é que tinha gigantes aqui antes do dilúvio, e depois do dilúvio também teve gigantes. Versículo 5: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicava sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Que triste. Deus se arrependeu de ter criado o ser humano. É como se, por exemplo, você tem um filho, um nenenzinho, que você cuida, você amamenta, você compra as coisas, que faz enxoval, que vai crescendo, você compra brinquedo, e ele vai e te pede sorvete, você compra sorvete, e leva para passear, e compra roupa, e faz de tudo, e cuida com o maior carinho, maior coisa a criança. E ela cresce, e vira um marginal, que não liga para você, que te xinga, que te trata igual um cachorro. Como é que você vai sentir com essa criança, com esse adulto agora? Puxa vida, antes tivesse matado no ninho, né? Você pensa, você se arrepende. Poxa vida, que pena. Poxa, meu filho, eu fiz tanta coisa, fiz tudo de bom, criei com o maior carinho, olha lá, agora se tornou uma coisa dessa aí, um problema para a sociedade. Vem aquele sentido, é esse sentimento que a Bíblia está relatando de Deus, desse arrependimento dele ter criado os seres humanos. Pesou-lhe o coração, assim, puxa vida, que pena que o ser humano se tornou isso. Eu fiz eles para serem fantásticos, serem maravilhosos, ser a coroa da criação. Eu criei o ser humano para ser ilimitado, para viver para sempre, e desde o início só está fazendo besteira. É como aquele filho que faz besteira atrás de besteira, o pai se sente com o coração pesado. Assim foi o sentimento de Deus. Versículo 7: E disse o Senhor: Destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave do céu, porque me arrependo de os haver feito. Mas por que Deus pode destruir? Porque foi Ele que fez. Se eu tenho uma caneta aqui, essa caneta aqui é minha, ganhei ela. É minha, então se eu quiser eu quebro, porque é minha. Agora, se eu pegar a tua caneta e quebrar a tua caneta, eu estou errado. Eu posso quebrar o que é meu. Deus, o mundo foi Ele que criou, então Ele pode descriar. Matei agora a língua portuguesa, né? É Ele que fez, Ele pode desfazer. Ele que criou, Ele pode acabar com tudo. Então é Ele, e Ele decidiu: vou acabar com tudo aqui. Só para te falar uma coisa, questão de curiosidade, nos meus cálculos, já é a 4ª vez que Deus faz isso. Estamos na 4ª criação que Deus acostuma criar, desfaz, cria outro, desfaz, cria outro, desfaz, cria outro. A Bíblia fala em Ezequiel que estava aqui, morava no planeta Terra Lúcifer, e estava junto ao jardim das pedras afogueadas. Esse mundo aqui era um mundo de minerais, era um local lindo, maravilhoso, que os minerais estavam à flor da terra. Hoje em dia, minerais você tem que cavar, você tem que buscar os minerais, né? Estão tudo misturado embaixo da terra, mas antes era tudo aflorado. Os minerais lindos, maravilhosos, ouro, jaspe, diamante e todo o demais, era esse jardim maravilhoso. Até que Lúcifer pecou, diz a Bíblia que Deus o lançou sobre a terra, destruiu a terra. E aí Deus vai e cria um outro mundo, o mundo dos dinossauros, em que havia dinossauros aqui na Terra. É um mundo diferente de hoje em dia. Você não vê nenhum dinossauro andando no meio da rua, porque era um mundo de dinossauros. Diz os estudiosos que a atmosfera era diferente, o mundo era diferente, as árvores eram diferentes, era tudo diferente.
Até que Deus decidiu destruir os dinossauros. Por que decidiu destruir os dinossauros? Porque Ele quis. Ele é Deus. E os historiadores, paleontólogos, eles chegaram à conclusão que os dinossauros acabaram de uma vez só. Morreu tudo de uma vez só. Tem dinossauros que estavam ainda com comida na barriga, no estômago, para ver como é que acabou tudo de uma vez, não foi de doença. E aí Deus foi reconstruir o mundo, fez agora o mundo a era do gelo, em que nós vemos aí mamutes, elefantes com cabelo. A gente vai no museu de história natural, você vê vários animais diferentes, que não eram dinossauros e não são os animais que tem hoje em dia, era da era do gelo. Na criação aí do mundo, Deus decidiu destruir esses animais, esse mundo, e fez a criação do Gênesis, que nós lemos em Gênesis. A terra se tornou sem forma e vazia, havia água que cobria a terra inteira, e Deus decidiu fazer a criação do Gênesis. Só que agora, em Gênesis capítulo 6, pouco tempo depois que Ele fez a criação do Gênesis, Gênesis 1, nós vemos Deus novamente destruindo a terra. E nós sabemos muito bem da história que Deus de fato destruiu a terra inteira com água. Voltou a ser o que era Gênesis capítulo, antes do capítulo 1, que a terra se tornou sem forma e vazia, havia águas sobre a terra. Aconteceu de novo com Noé, em que cobriram todo mundo com água. E aí você pensa, pastor, isso é história de criança, eu sei, é tão legal a historinha de criança, a arca de Noé, os bichinhos e tal. Isso não é historinha não, gente. Depois, não vê agora não, né? Mas depois, vê lá no Google, conchas do mar em cima das montanhas. Você vai ver várias fotos e filmagens de muitas conchas do mar lá em cima da montanha, não sei quantos metros de altura. O que é isso? Mostrando que houve um dilúvio na terra. Depois você busca também na internet dentes de tubarão no deserto do Saara, ossos de baleia no deserto do Saara. Está lá, mas no deserto do Saara não tem água em lugar nenhum. É porque a terra, ela se cobriu toda com água, para mostrar que de fato é verdade. Deus destruiu a terra com água no Gênesis, antes do Gênesis, agora em Noé, e Ele promete que vai destruir a terra de novo. Vai destruir essa terra que nós vivemos de novo. Vai ser a 5ª vez que Deus vai destruir o mundo, nos meus cálculos, né? E Ele já fala que depois será novos céus e nova terra. Vai ser diferente desse mundo que nós temos hoje aqui. É isso aí, isso é Bíblia. Isso é Bíblia, é bênção. Bom, vamos continuar lendo. Versículo 7. E disse o Senhor: destruirei de sua face a terra, todo homem crê, até os animais, porque me arrependo de haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Uou, eis aí toda a diferença. Eis aí toda a diferença. Noé andava com Deus. Depois, se alguém tiver interesse, eu tenho aqui a lista das gerações de Noé, que ano que nasceu, que ano que teve filho, quando morreu e o outro e tal, sei que é gerações de Noé. Deixa eu só falar aqui, ó. Adão teve filho chamado Sete, a Sete teve filho chamado Enos teve um filho chamado Cainã teve um filho chamado Malelel teve um filho chamado Jared gerou Enoque gerou Matusalém gerou Lameque, que era o pai de Noé. 7 gerações aí, de um após o outro. E como eu falei, eu tenho aqui a relação de quando eles nasceram, quando teve filho e quando morreram. Se você pegar a linha do tempo e colocar ali, você vai ver que quando estava ainda vivo o pai de Noé, ele conheceu Adão. Adão estava vivo até quando o pai de Noé estava vivo. Ou seja, muito provável que o pai de Noé ouviu da boca de Adão falar: olha, eu lembro quando Deus criou o mundo, eu lembro quando Deus vinha conversar comigo, eu lembro que Deus me ensinou isso, Deus falou aquilo, Deus ensinou assim, assim, assim. Aquela geração toda de Adão até o pai de Noé, eles ouviram o próprio Adão falando de como era
o relacionamento dele com Deus, como foi o pecado, como eles foram expulsos. De primeira, eles tiveram a oportunidade de ouvir do próprio Adão. E o pai de Noé, com certeza, ensinou a Noé o que era servir a Deus. E se você pegar a linha do tempo, quando chegar no dilúvio, todos esses daqui já haviam morrido. O pai, o avô, o bisavô, o tataravô de Noé, todos já haviam morrido no ano do dilúvio. Já estavam todos mortos. Só tinha sobrado Noé da linha de Sete. Que é interessante, né? Bem legal, bem legal. Bom, e aí, Deus fala, Noé andava com Deus. Essa é a diferença. Essa é a diferença toda, porque diz que o mundo inteiro estava corrompido, o mundo inteiro era terrível, era pecado à vontade. Nós vamos ler aqui Deus falando que o pensamento do ser humano era mal continuamente, mas Noé, à contramão de todo mundo, ele andava com Deus. Minha pergunta hoje para você começa sendo: você anda com Deus? Você tem um relacionamento de amizade com Deus? Você conversa com Deus todo dia? Você tem uma amizade com Deus? Noé andava com Deus, e você anda com Deus? De 0 a 10, quanto que você anda com Deus? A Bíblia fala de um camarada chamado Enoque. Enoque andava com Deus, que é da geração aqui de Noé. Enoque era tão amigo de Deus, ele estava tão com Deus, ele andava tanto com Deus, ele estava tanto em comunhão com Deus, que Deus falou: Enoque, você é muito gente boa, rapaz, faz o seguinte, sobe aqui, vamos continuar conversando aqui em cima. E Enoque não morreu, Deus o tomou, porque ele levou: embora, rapaz, vem para cá, fica aí não, essa terra está toda corrompida, vem para cá, vamos continuar conversando aqui em cima. Isso é muito bacana, rapaz, isso é muito legal. Enoque andava com Deus. Que bênção, que gostoso, que bacana que é quando a pessoa anda com Deus. Bom, Noé andava com Deus. Versículo 10: e gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus. Encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. E aí Deus fala para Noé: Noé, seguinte, constrói uma arca de madeira de gofer, é uma madeira leve, e uma madeira forte. Constrói uma arca, e deu toda a medida, deu todo o plano, deu toda, como que tinha que ser aquela arca. Noé, você vai construir essa arca para salvar a humanidade, salvar os animais, porque eu vou acabar com tudo, do jeito que está, não dá para consertar. Já viu aquela casa, quando a casa está toda caída, toda assim, você fala assim: rapaz, tem que demolir, não tem como ficar remendando, tem que demolir e comprar outra, tem que fazer outra, tem que construir outra, não dá para consertar isso daqui. Da mesma forma, Deus olhou o mundo, estava tão torto que não dava para consertar, tinha que demolir e fazer de novo. Noé, eu vou demolir tudo, você vai construir uma arca. A arca, pelo contrário do que a maioria fala e pensa, a arca, eu creio que a arca era um retângulo, em vez de ser uma quilha, porque a arca ela foi construída para flutuar e não para navegar. Nós vemos, tem até o pessoal que foi visitar a arca de Noé lá em Tennessee, né? Kentucky, aproveitaram para comer fried chicken lá, mas ela é em forma de barco, não é verdade? Só que ela retangular cabe muito mais do que em forma de barco. E a arca foi feita para flutuar e não para navegar. Ela não tinha leme, não tinha vela, não tinha motor, não tinha nada disso, porque ela foi feita para flutuar e depois descer para salvar os animais e as pessoas que estavam lá dentro. Então eu creio que ela era retangular. A arca, ela era toda betumada por dentro e por fora, para que nada, água nenhuma pudesse entrar e não tivesse problema nenhum, que ela fosse forte o suficiente para aguentar todo o embate do que houve no dilúvio. A arca tinha várias janelas em volta, não é assim mesmo? Pessoal que lê a Bíblia aí, tinha muitas janelas em volta, né? Não. Por que não tinha janela em volta?
só tinha uma janela em cima, porque não é para a gente ficar olhando em volta, não é para você ficar olhando em volta, não é para você ficar olhando o mundo em volta. A arca representa a igreja, e nós estamos dentro da arca, e não é para a gente ficar olhando em volta não, é para a gente olhar para cima, porque em volta lá fora tem morte, tem destruição, tem só coisa ruim. Se você quer olhar para cima, amém? Glória a Deus. Tinha uma porta bem grande, e essa porta estava aberta. Nós vemos aqui, quer ver, vê lá em 2 Pedro capítulo 2, versículo 5, segunda carta de Pedro capítulo 2, versículo 5, diz assim: e não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Noé não apenas ele construiu a arca, mas ele também pregava. Ele convidava as pessoas: olha, Deus me falou que o mundo vai acabar, que vai destruir tudo, que vocês vão morrer, vem para a arca, venha. As pessoas não quiseram vir. Ele passou 120 anos construindo a arca. Lembrando que naquela época não tinha serra elétrica, naquela época não tinha retroescavadora, não tinha trator para trazer as toras, não tinha drill para ficar furando e nem colocando parafuso, era tudo na mão. Noé e seus filhos levaram 120 anos construindo a arca. Deu trabalho, hein? Deu trabalho. Não apenas construindo a arca, os recursos para a arca, mas também ele teve que juntar comida. Porque você sabe quanto tempo ficou Noé e sua família dentro da arca? Cerca de 1 ano dentro da arca. Uau! Agora vamos lá, eu sei que tem pessoas aqui que são bons de cálculo e gostam de investimento. Homens aqui, mulheres que são bons de investimento financeiro. Me fala uma coisa, será que valeu a pena Noé vender a casa dele, vender o cavalo dele, vender as joias dele, vender tudo para construir uma arca? Será que valeu a pena financeiramente esse investimento? Valeu a pena ou não valeu? Não valeu a pena? Financeiramente não valeu a pena ele vender a casa, vender o cavalo, vender tudo para construir uma arca? Para e pensa comigo. Se ele tivesse mantido a casa dele, ia haver inundação, ia levar a casa. As joias dele, se ele tivesse mantido as joias dele, ia haver um dilúvio e não ia valer mais nada. Aí ele investiu tudo que ele tinha, todos os recursos ele investiu para construir a arca. E por causa da arca, quando ele saiu da arca, agora quem era Noé, financeiramente falando? O dono do mundo. Ele investiu tudo para construir a arca. Agora, por causa da arca, ele se tornou dono do mundo. Eu posso falar que Noé foi o cara mais rico da humanidade. Não foi de Salomão, não foi nada. Porque foi Noé, ele que era o patriarca, ele que era o pai, ele que era o dono de tudo, do mundo inteiro. Quando você coloca a sua vida nas mãos de Deus, vale a pena. O maior investimento que tem é na obra de Deus. Quando você investe tudo, eu não estou falando para você vender sua casa, seu carro, tudo para entregar para a igreja, não. Estou falando para você se entregar inteiro na obra do Senhor. O melhor investimento que tem é na obra de Deus, porque através da obra de Deus, Deus te dá, todas as demais coisas serão acrescentadas. Aleluia! Noé se tornou o cara mais rico da humanidade, da história. Era o único dono de tudo. Meu filho, faz o seguinte, a metade do mundo para lá é minha, a outra metade fica com vocês 3 aí, se vocês quiserem. O que ele quisesse, o que ele queria fazer. Não tinha ninguém para... Ele que era a lei e a ordem, ele que era tudo. O imperador do mundo era Noé. Se tornou Noé. Vê que coisa. Mas por quê? Por causa da fé. Ele andava com Deus e Deus honrou ele de maneira extraordinária. Noé, ele teve fé. Fé de que ia acontecer alguma coisa que nunca tinha acontecido antes, que é chuva. Porque diz a Bíblia que vinha um orvalho e molhava as plantas. Nunca havia chovido.
E você pensa, pastor, mas não entendo muito bem como é que vai cobrir. Diz a Bíblia que a água cobriu todas as montanhas. Deve ter sido, como eu já falei, já vi alguns falando, deve ter sido uma enchente local naquela cidade que foi um dilúvio. Gente, peraí. Para pensar, como eu já falei, procura lá conchas do mar nas montanhas e todos os fósseis de peixes no deserto, mas fora isso, só parar para pensar. Se pegar todas as nuvens do céu e elas chovem, se pegar os gelos, Polo Norte, Polo Sul, e derreter todo esse gelo, e toda a água que está embaixo da terra, se você furar um poço, vai sair o quê? Água. Se você der sorte, vai sair petróleo. Mas na maioria das vezes, se você furar, vai sair água. O rio Amazonas é o rio mais caudaloso do mundo. Vocês sabiam que embaixo do rio Amazonas tem um rio subterrâneo que tem mais água do que o Amazonas? No mundo inteiro tem muita água embaixo da terra. E se você depois for no Google Earth e procurar lá, veja o lado da terra pelo Oceano Pacífico, você vai ver que o globo terrestre, nós estamos acostumados a ver aqui os continentes, né, europeu, asiático, e todos, África, América. Se você virar o lado de cá do globo terrestre, é só água. É só água, a outra metade. É a metade que a gente está acostumado a ver aqui. Mas se você virar a outra metade, depois, não vai ver agora não, né? Mas ver depois no Google Earth, você vai ver que a metade do mundo é só água. Ou seja, para cobrir essa outra metade aqui não custa nada. Só molhar tudo que tem água em volta e pronto, vai voltar ao que era Gênesis capítulo 1. A terra inteira coberta de água. Foi o que aconteceu no dilúvio. Bom, só que antes disso, Deus falou, olha, eu vou salvar todos os animais. E aí, quem lê a Bíblia vai saber, né? Noé se tornou um caçador de animais, verdade? Ele saiu para a África, Ásia, Oceania, foi para todo lugar buscando e caçando animais para levar para a África, não é verdade? Para levar para a arca, não é verdade? Não. A Bíblia diz, Deus falou, olha, eu vou trazer para você, eles vão vir para você, os animais, para você cuidar dele. Noé não foi caçar passarinho, não foi caçar elefante, não foi caçar leão, não. Os animais que vieram para a arca, para estar ali, para serem guardados. E agora a Bíblia não fala disso, mas eu acredito que eram tudo filhote. Que qual o tamanho de um elefante? Qual o tamanho de um filhote de elefante? Quanto que come o elefante? Quanto que come o filhote de elefante? Muito mais fácil de cuidar, muito menos comida, muito menos sujeira para limpar. Ademais, um leão, ele é carnívoro. E o filhote de leão, ele é o quê? Mamífero. Não vai brigar, não vai comer o outro, não vai fazer nada. Muito mais fácil de cuidar, cabe muito mais bichos se fossem filhotes, e depois da arca iam viver muito mais tempo, ter muitos outros filhos, reproduzir muito mais fácil, sendo eles filhotes. Agora eu te pergunto, você gostaria de estar dentro da arca, sim ou não? 1 ano dentro da arca, que tal? Quem gostaria? Vamos analisar como era a arca. Do lado de fora da arca tinha o quê? Água. Mais o quê? Água. Durante quanto tempo? Quase 1 ano. 40 dias foi de chuva, depois mais 150 dias, e depois você vai contando os meses até secar tudo, até essa água voltar para dentro da terra, e os lençóis freáticos e tudo dentro da terra, até essa água evaporar e voltar a ser nuvem, até essa água ir para os polos norte e sul e se congelarem. Levou 1 ano essa brincadeira. E Noé e a sua família dentro da arca. Do lado de fora da arca, você gostaria de ficar? Não, por quê? Ia morrer, só tinha água, não dava para comer nada, tinha nada, e um monte de gente morta, um monte de bicho morto, pior ainda. Agora, dentro da arca, será que era bom? Era confortável? Não?
Aquele barulho de bicharada. Barulho o dia inteiro. A bicharada toda. Que barulho dia e noite, porque tem animal que é diurno, tem animal que é noturno. Quando um cala a boca, o outro começa a gritar. Pelo amor de Deus. Barulho na arca. A arca era escuro. Só tinha uma janela lá em cima. Era escuro. Tinha lugares da arca que era escuro. E a arca? O cheirinho dentro da arca. Que delícia. Que maravilha. Oh. Rapaz, olha, Noé e sua família tiveram muito trabalho. Muito trabalho para dar de comida para essa bicharada toda, para limpar essa bicharada toda, para manter esses bichos tudo quietinho, tudo tranquilo. Eu acho também, pensamento meu, que eu acho que é por isso que a arca era escura, para a maioria dos bichos ficar dormindo lá, fica hibernando, pelo menos dá menos trabalho, fica lá tranquilinho. Mas era organizado, tinha que ser organizado. Mas é muito trabalho. 120 anos trabalhando, ele e seus filhos, construindo a arca, pregando enquanto isso, nós lemos aqui 2 Pedro 2,5, pregando enquanto construía. O que nos chamaram Noé? De maluco, de doido, e a família do Noé, pior ainda, vocês estão junto com esse teu pai aí, maluco. Noé tinha 600 anos de idade quando entrou na arca, ou seja, não era nenhum garotinho, né? Já tinha uma certa idade, 600 anos. Mas Noé sabia o que Deus tinha falado com ele. Agora o mais interessante, Deus falou com Noé e com cada membro da família dele, certo? Não. Deus falou com Noé, Noé ouviu a voz de Deus, Noé acreditou. E Noé falou com seus filhos, e eles acreditaram no Pai. Noé falou com as noras e elas acreditaram no sogro. Por quê? Porque Noé era um homem que andava com Deus. Eles sabiam que quando Noé falou, Deus falou comigo, é porque Deus falou com ele. Noé tinha credibilidade na sua casa. Noé era um líder, era um pai, era o cabeça do lar. Não preciso nem perguntar se você é o cabeça da sua casa, né? Ou se a esposa, o teu marido é a cabeça do lar, não preciso nem perguntar esse tipo de coisa, né? Mas se não for, começa já a orar agora aí, Senhor, me ajuda, Senhor, me ajuda a ser o cabeça do lar. Senhor, ajuda meu esposo, Senhor, tem misericórdia daquele homem, Senhor, que ele possa ser o cabeça da casa, Senhor, que ele possa ser quando fala, é a voz de Deus falando, Senhor. Começa a orar aí, homem, começa a orar, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, me ajuda a ser o sacerdote da minha casa. Mulher, começa a orar aí, Senhor, tem misericórdia do meu marido, transforma aquele homem, Senhor, transforma ele para ele ser uma bênção. Porque quando Noé falou, olha, nós vamos vender tudo que a gente tem, porque nós precisamos de recursos para construir uma arca. Deus falou comigo e nós vamos fazer. Mas quando que vai vir essa chuva? Não sei, mas nós vamos fazer. Mas que? Não sei. Não sei, muitos detalhes eu não sei, mas eu só sei que Deus me passou o suficiente para acreditar que é verdade, que vai chover, que os bichos vão vir, que a gente tem que construir essa arca. E veio o dilúvio e acabou com tudo. Interessante que esse dilúvio aí vai vir outra destruição da terra. Em 2020 juntou um monte bem na pandemia, juntou um monte de bilionários, vários presidentes de país, e eles falaram sobre o Great Reset. Alguém aqui já sabe mexer em computador? Alguém aqui sabe mexer em computador? Quando o computador está dando pau, está dando problema, você faz o quê? Ctrl Alt Del. Ou então só o dedinho, né? Já desliga lá. Ctrl Alt Del para quê? Reiniciar o computador para ele solucionar o problema. No celular, sabia que 70% das vezes, quando o teu celular está com problema, ele conserta reiniciando? 70% das vezes. Está com problema? Você conserta o celular reiniciando ele. É até interessante, uma vez por semana, você reiniciar o seu celular para ele estar sempre rodando direitinho. Na pandemia, vários líderes mundiais se reuniram para fazer planejar The Great Reset. Muitos deles falaram publicamente, você pode ver aí na internet, o
o Bill Gates é um desses grandes, o Bill Gates, o Elon Musk e vários outros presidentes do mundo falando, olha, a Terra tem gente demais no planeta Terra, tem que acabar com esse pessoal aí. Eles falam, tá lá, depois você vê na internet, sou eu que estou inventando não. A Terra tem que passar por um Great Reset, tem que acabar com um monte de gente para refazer tudo, para refazer o sistema de econômico, refazer tudo, porque do jeito que está dando ruim e ele não vai dar certo. Os homens estão planejando o Great Reset, mas Deus já falou, bando de abestado, já tem mais de sei lá quantos mil anos que eu já planejei o Great Reset, já vai acontecer. Porque vê comigo lá, por favor, Mateus capítulo 24, versículo 36 até o 42. Mateus 24, 36 ao 42. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, se davam de casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado outro. Estando dois moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Já está aqui marcado já o Great Reset. Jesus vai vir buscar sua igreja e vai mudar tudo aqui do mundo. Nós sabemos depois o que vai acontecer e lá no final, novos céus e nova terra. Agora é interessante que fala assim como nos dias de Noé. Comiam, bebiam, casavam, se davam esse casamento. O que tem de ruim nisso? Nada. Viviam a vida normal. Noé pregando, olha, vai acabar, vai vir dilúvio. Ah, vai acabar não, rapaz, tem embora, vamos ter que continuar. Vocês aqui, nós aqui, eu não, que vou estar no Brasil, vou viajar hoje. Mas vocês aqui, o que vocês vão fazer amanhã? Trabalhar. Segunda a sexta, segunda a sábado, cada um no seu horário aí, porque a vida segue, as contas seguem, não para, tem que pagar o aluguel, tem que pagar as contas, tem que pagar tudo, e vai aquela vida, dia após dia, semana após semana, mês após mês, e vai, e porque no dia Noé viviam, casavam, davam os casamentos, estava rolando a vida, até que, acabou, até que o dilúvio veio. E aí ele já, rapaz, aquele velho maluco estava falando, é verdade, vai acontecer mesmo, meu Deus, está chovendo, é agora, por favor, Noé, abre a arca. Diz a Bíblia que Deus fechou a porta da arca por fora, para que, eu imagino quanta gente batendo na arca, abre aí, abre, Noé, abre, por favor, abre, estou afogando, não dá, já foi. A porta fechou. Nem se Noé quisesse abrir a porta não ia conseguir, porque o próprio Deus já sabia, fechou por fora. Vai chegar uma hora, Jesus vai voltar, você nem eu, a gente não sabe o dia, a gente não sabe a hora, não sabe quando, mas a gente sabe que vai acontecer, e quando acontecer, para muitos vai ser tarde demais. Pastor, tranquilo, olha, antes de Jesus voltar, eu peço perdão, porque de fato, a gente sabe na Bíblia, né? Jesus fala, olha, daqui a um mês eu vou voltar, não é assim? Jesus falando, olha, falta meia hora para tocar a trombeta, é assim? Como é que fala na Bíblia? Não abrir e fechar de olhos, vai ser rápido. Pastor, antes de Jesus voltar, eu peço perdão. Vai dar tempo não, dá tempo, você tem que estar pronto agora. Você tem que estar pronto agora, porque o dia e a hora a gente não sabe. Pode ser, Deus queira que seja hoje, amém? Quantos aqui quer que Jesus volte hoje, amém? Tem pessoa que eu falo, essa pessoa fica arrepiada, não pastor, hoje não pastor, pelo amor de Deus, Deus me livre pastor, que isso? Eu não pastor, deixa Jesus, espera ainda, pastor, eu quero comprar minha casa primeiro, pastor, eu quero ver meus filhos formados, pastor, eu quero passear ainda, eu quero me aposentar e depois de eu estiver aposentado, Jesus pode voltar. Desculpa aí, mas vai ser assim não. Sabe quantas profecias faltam se cumprir para Jesus voltar? Nenhuma. Todas as profecias já estão cumpridas. Não falta nada para Jesus voltar.
Ele pode voltar hoje, e eu espero que Ele volte hoje. Ai, pastor, mas pelo amor de Deus, então você conserta a sua vida com Jesus. Se prepara, porque Ele pode voltar hoje, ou você pode encontrar com Ele hoje. Mas pastor, pelo amor de Deus, o senhor está arrancando praga? Não, está todo mundo numa fila, cada um com o número de senha, só que eu não sei qual é o meu número, e nem você sabe o teu. Então, tem que estar preparado. Tem que estar. Olha aqui que fala aqui, ó, em Lucas capítulo 17, versículo 26. Lucas 17, 26 diz assim: e como aconteceu nos dias de Noé, assim será também no dia do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio, e consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo do céu e enxofre, consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Uau! E aqui ele está comparando também Noé com Ló. Quem era Ló? Ló era sobrinho de Abraão, vivia em Sodoma e Gomorra, uma cidade pecadora. Muitos pecados em Sodoma e Gomorra, nós conhecemos a história muito bem, e Deus decidiu destruir também Sodoma, Gomorra, Zeboim e todas as cidades ali em volta, quase 10 cidades. E quando você for comigo em Israel, amém? Amém. Deixa eu repetir, quando você for comigo em Israel, amém? Nós vamos juntos lá no Mar Morto, nas regiões do Mar Morto. É o único lugar do mundo que você encontra pedras de enxofre, ainda do tempo de Sodoma e Gomorra. Você consegue pegar lá a pedrinha de enxofre e falar: essa daqui, ó, caiu do céu, que queimou esse lugar todo aqui. Está lá até hoje, para que todos possam ver. Assim como tem conchas do mar nas montanhas, tem também pedra de enxofre lá nas regiões do Mar Morto, que destruiu Sodoma e Gomorra. A verdade é que esse mundo que nós estamos vai acabar. Eu já li o Apocalipse, já sei o final da história. Vai ter novo céu e nova terra, e essa terra aqui vai acabar. Minha pergunta, outra para você é: você está preparado? Se Jesus voltar hoje, você está preparado para subir com Ele? Se não está preparado, hoje é dia. Hoje é dia de você entregar a sua vida a Jesus. Pastor, mas eu já entreguei minha vida a Jesus há não sei quantos anos atrás. Você tem certeza da salvação? Então vem hoje de novo. Aceita Jesus de novo. Se acerta com Ele de novo, para que você possa estar preparado, para que quando Ele voltar, quando começar a pingar a chuva, não vai ser chuva, né? Mas quando o anjo tocar a trombeta, no abrir e fechar de olhos, rápido, nosso Senhor vai voltar, vai nos levar. E quem ficar, aí vai ser complicado. Aí é pregação para outro dia, aqueles que vão ficar. Tem um filme aí, Deixados para Trás, bem interessante. Aquele pessoal que não quer que Jesus volte, eu aconselho ver um filme desse. Você que está assistindo pela internet, se conserta com Jesus, mas senão a coisa vai ser feia aqui, vai ser feia. Mas a porta da arca ainda está aberta, a porta da graça ainda está aberta, e Jesus te convida a entrar por ela hoje. Eu gostaria de se convidar a se colocar de pé, e vamos orar juntos. Aleluia. Senhor Jesus, muito obrigado, porque assim como Noé esteve 120 anos pregando que iria vir a destruição, já tem mais de 2.000 anos que tu estás avisando que virá a destruição. Senhor, muito obrigado pelo teu carinho conosco, muito obrigado pela tua longanimidade, tua paciência para com os seres humanos, já há 2.000 anos avisando que virá a destruição. Senhor, viemos aqui mais uma vez entregar nossas vidas a Ti. Senhor, eu te peço, Senhor, que Tu possas agir em nossas vidas. Te peço, Senhor, que Tu possas, meu Pai, perdoar nossos pecados. Perdoa-nos, Senhor. Lava-nos em Teu sangue, que possamos estar firmes contigo, Senhor. Que prontos para que naquele grande dia possamos subir contigo, Senhor. Te peço a Tua bênção. Fica conosco, Senhor. Abençoa-nos, guarda-nos.
Senhor, perdoa nossos pecados e dá-nos força para vencer as tentações e permanecer juntinhos de Ti. É o que eu te peço, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Tem alguém aqui que gostaria de entregar a sua vida a Jesus e falar: olha, a partir de hoje, pastor, eu quero ser mais crente. A partir de hoje, eu quero me entregar minha vida a Jesus. Se tem alguém, pode levantar a mão. Amém? No culto espanhol tinha 2 pessoas. Fala: pastor, eu quero entregar minha vida a Jesus, porque se Jesus voltar hoje, eu quero estar pronto para subir com Ele. Se tem alguém, pode levantar a mão. Aleluia. Que Deus abençoe a todos. Amém? Vamos falar, bênção da família. Aleluia. Deixa eu te ajeitar aqui. Homens, juntamente comigo, que Deus abençoe minha esposa, que Deus abençoe nossos filhos, que Deus abençoe nossas finanças e que com amor e sabedoria possa levar minha família mais perto de Deus. Mulheres, junto comigo, que Deus abençoe o meu esposo, que Deus abençoe a nossa casa e tudo que temos, que Deus abençoe a nossa saúde, que Deus me dê sabedoria para edificar o nosso lar. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós, hoje para todos sempre. Todos digam amém. Vamos almoçar juntos? Tem almoço hoje no basement? Vamos almoçar juntos. Amém?